Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campina do Caxias, para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD. Estamos no terceiro trimestre do ano 2024, classe de adultos. O título desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje é a lição 9. A conspiração de Amã contra os judeus. Texto áureo nos diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Preste bem atenção nessa verdade prática da lição. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versos 7 ao 11, e no capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Esther 3. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Vamos então para a nossa introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Vamos ficar aqui primeiro falando a última frase da introdução. Israel sobrevive pela providência divina. Desde que Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei e te farei uma grande nação. No capítulo 12 de Gênesis ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, já mostrando que Abraão seria, o povo que viria de Abraão seria o povo de onde viria o Messias, o Salvador de toda a humanidade, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus está no controle de todas as coisas e a partir daí o inimigo se colocou contrário a este povo.
seja atacando os patriarcas e outros servos de Deus, para que eles declinassem do plano ao qual Deus tinha para com eles, seja em ataques reais e verdadeiros. Temos, de certa forma, o Egito, quando eles, embora o Senhor tinha falado a Abraão que eles fossem para lá, mas depois um faraó que não conhecia José oprimiu aquele povo até que o Senhor os tirou como mão forte daquele lugar. Mas Faraó foi atrás daquele povo para destruí-lo. Mas o Deus de Israel, o Deus, como diz aqui, Israel sobrevive pela providência divina, abriu o mar vermelho, fez o povo passar pé enxuto, fez com que uma nuvem ficasse entre os israelitas e o exército de Faraó, e Faraó acabou perecendo quando Israel chegou do outro lado e o mar se fechou e eles morreram. Depois foram 40 anos no deserto, depois do tempo de Josué, então sempre houve ataques a Israel. Aqui nós estamos na época pós-cativeiro, e aqui, de certa forma, da primeira vez, e a gente vai ver durante a lição, aparece de uma forma explícita um plano de alguém, ordenado por alguém, para que todo o povo judeu fosse destruído. Ah, pastor, era apenas algo contra Mardoqueu? Era apenas algo contra o povo judeu? Não, ele queria atingir também a Deus, ele queria acabar com o plano da salvação, e certamente somente a misericórdia e a providência divina podem agir assim. Nós vamos ver hoje esse plano, vamos ver hoje essa conspiração de Amã. E vamos ver como Deus agiu. O plano odioso de Amã é a nossa primeira divisão. Subdivisão 1, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esther 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade. Sabemos que temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. E aqui, como a gente sempre diz, é um estudo bíblico. Primeiro vamos ver o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui o que o nosso amado irmão Pedro nos diz. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ano pronto, nem como tendo domínio soberano de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso ele diz que quem tem autoridade precisa agir com serenidade. Aqui ele está falando do rei, estava falando de Amã, e aqui ele também fala para nós, servos de Deus, hoje. Mas vamos ver o que ele diz em Provérbios, também 16, 18, que é o abuso de poder leva à queda. Nós estamos lendo e estudando a palavra de Deus. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então vamos ver aqui, meu amado irmão. Amã, como vimos no final da lição passada, e vamos estudar um pouco disto aqui, mas hoje é mais o plano a partir daquilo que aconteceu, foi levar, o rei resolveu exaltá-lo. Não sabemos que foi um pedido de Amã, algo que partiu do próprio rei, mas Amã foi exaltado e se tornou o primeiro-ministro, o melhor, o mais importante do reino, e todas as pessoas tinham que se dobrar diante dele. Mardoqueu, como estudamos na lição passada, somente lembramos para os irmãos,
como que um herói esquecido, porque ele tinha livrado o rei da morte ao descobrir uma conspiração contra o rei, mas nada foi feito em prol dele em relação a isso, e ele continuou na mesma posição dele. E ali naquela posição, Amã passava ao entrar ou sair do palácio, e todas as pessoas se dobravam diante de Amã. Mardoqueu não, porque o judeu ele só se curvava diante do Deus vivo, poderoso, santo, eterno. Nós vamos ver um exemplo que foi dado na lição passada, com Israel, Ananias e Azarias, os 3 amigos de Daniel, que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então ele não se curvou diante de Amã. Mas, como já comentamos na semana passada, e vamos repetir porque essas lições acabam fazendo repetir, não foi Amã que parece que percebeu isto. Foram as outras pessoas que estavam ali junto com Mardoqueu diariamente e que perceberam que elas se dobravam diante de Amã, mas Mardoqueu não. Perguntaram a ele, Mardoqueu, por que ele não fazia isso. E depois de algum tempo, a resposta dele foi porque ele era judeu. E o judeu só se dobrava diante do Deus Todo-Poderoso. Inclusive falamos semana passada, por que os judeus foram para o cativeiro? Porque antes do cativeiro, durante um período, principalmente depois do rei Josias, eles se dobraram diante de todo tipo de estátuas, e antes um pouco também de Josias, Manassés, que foi avô de Josias, fez a mesma situação. E foi um pior rei de Israel, de Judá. Então, esse povo não se dobrava. Agora estava no cativeiro, agora eles aprenderam isso. Não se dobravam diante dele, de qualquer estátua. E aí, foi assim que Mardoqueu fez. Somente que aquelas pessoas pareciam dizer, poxa, o rei deu uma ordem e Mardoqueu está cumprindo a ordem do rei. Então, se eles acharam isso, eles deveriam se reportar ao rei, porque a ordem foi dada pelo rei. Não foi Amã que assinou, foi o rei que assinou e mandou dizer a lei é essa. Mas eles não foram ao rei. Eles foram a Amã, que era o objeto da ordem do rei, para que pudessem as pessoas se dobrar diante dele, e estavam contando para ele. Como diz aqui, pareceu mais uma tentativa de jogar ele na fogueira. Você não se dobra não? Então vamos ver o que vai acontecer se a pessoa a qual você deveria se dobrar souber que você não se dobra por este motivo que você está falando. Então, este foi a intriga. A intriga não foi tanto, não foi Amã com a intriga. A intriga foi daqueles que estavam ali e perceberam e foram falar com Amã. E aí sim, a partir deste relato é que surge esse plano odioso de Amã, como vamos ver aqui nesta mesma continuação. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo na Índia, hoje Paquistão, no Paquistão. Aí, pastor, mas Índia hoje não é mais a Índia, hoje é o Paquistão? Não. É que houve algumas guerras entre a Índia, e até hoje ainda há alguma disputa entre a Índia e o Paquistão sobre territórios. E o que era parte da Índia hoje é o Paquistão. Por isso, aquela região que naquela época dizia Índia, hoje, na geografia moderna, é o Paquistão, ou no Paquistão, até ao Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu até a Trácia na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã
planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Versículo 6. Isto incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então veja bem, chegou a Amã a questão de Mardoqueu não se dobrar. Ele percebeu que Mardoqueu não se dobrava e resolveu fazer um plano não contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Como esse texto de Esther, capítulo 3, versículo 6, não está na nossa leitura bíblica em classe, então vou ler aqui para você neste momento. É o estudo bíblico, a gente fala, por isso a gente lê sempre a Bíblia aqui, alguns versículos, e o ideal é que o irmão que tem acesso à revista leia todos os textos, ou pelo menos se não conseguir ler todos, a maioria deles, porque vai te ajudar a entender o assunto. Eu vou ler até o 5 e o 6. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado, foram as pessoas, o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, como já nós falamos na introdução, no primeiro ponto, como a gente vai falar no restante da lição, que vai tocar, principalmente no terceiro ponto, vai tocar sobre isso. Satanás tem se levantado sempre contra o povo de Deus. Primeiro, para evitar a vinda do Messias. E mesmo depois do Messias ter vindo, ainda assim os judeus continuaram sendo perseguidos. E os serão, juntamente com a igreja, já são hoje são perseguidos. E na grande tribulação a igreja não estará mais aqui, mas os judeus serão perseguidos pelo anticristo na grande tribulação. Então vamos ver que é um plano de Satanás que ele, eu sempre digo para os irmãos, Satanás, ele não quer atingir você. Ele tenta atingir você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um remido lavado no sangue cordeiro, porque ele quer atingir a Deus. Quando ele tentou Adão e Eva, era para atingir a Deus. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E Satanás já está vencido. Ele é um perdedor que já está vencido. Então, parece que aparentemente ele faz coisas e ele tem grande, tem poder, mas Deus é que está no controle de todas as coisas, inclusive para livrar Israel. Depois nós vamos fazer um comentário sobre Israel mais adiante, algumas coisas interessantes aqui para vermos. Esse plano é tão extenso que até incluía os que tinham voltado. Veja que a gente estudou na 2 lições atrás, 3 lições na verdade, né, que nós estamos estudando hoje, é a lição de número 9, né? Então, 9, 8, 7, 6. Até a 5 nós estamos no livro de Ruth. A partir da 6, o livro de Esther, estudamos lá que 1 milhão de judeus, mais ou menos, estavam na Babilônia, estimado. E 50 mil voltou para Jerusalém, o resto ficou ali ainda naquele lugar, inclusive esse grupo que estava lá em Suzã, não só Mardoqueu, não só Esther, mas um grupo de judeus que ali estava e dividido em toda a província. Mas mesmo aqueles que voltaram, estavam em Jerusalém, seriam atingidos. Veja que quando Neemias volta para reconstruir o templo, ele está diante do rei Artaxerxes. E é diante do rei Artaxerxes que ele pede para ir voltar lá e reconstruir. Então veja bem, meu amado irmão, que havia toda essa situação. Esdras, quando pretende voltar, ele pede ao rei Dário. Então nós vamos ver que eles estavam ainda sob o domínio do povo persa. Eles voltaram para Jerusalém, mas não voltaram como pessoas livres. Eles ainda estavam sob o domínio dos impérios que ali estavam dominando, como no tempo de Cristo, nós vamos ver que eles estavam sobre o Império Romano. Vamos para o ponto 3, subdivisão 3. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse terminado. Isso está na nossa leitura bíblica em classe, Esther 3:8. Se Assuero decretasse a morte desse povo,
Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa, Esther 3:9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, e a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei, como está em Esther 3, do 10 ao 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, a gente sempre diz, nós estamos tirando lições aqui periféricas de um todo. O todo do livro de Esther é Deus no controle. Mas não vamos ver. Semana passada nós vimos Mardoqueu não reclamando porque ele tinha salvado o rei ali, daquela coisa do rei não exaltou ele. Nós vimos na outra lição passada, Esther, uma moça obediente, temos visto, tudo Mardoqueu falava. Então são lições que nós tiramos. Aqui, na lição passada, nós vimos Assuero agindo de forma correta. Quando foi contada a história da questão que Mardoqueu ouviu, ele foi investigar para ver se aquilo era aquilo mesmo. Perfeito? Então, ok, mas nessa aqui não. Amã tinha um problema pessoal. E quando ele fala aqui no falando da liderança, logicamente ele está falando da liderança cristã. Pode ser também uma liderança secular, uma empresa, algum lugar. Porque acontece muitas injustiças por causa disso. Então, sempre num lugar bom, eu vou colocar até como igreja. Na igreja existe o pastor que a gente, estou falando entre aspas, vai colocar, está acima porque ele tem a liderança, Deus colocou ele ali. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não quero colocar o pastor como acima do bem e do mal, isso não existe. Até porque eu sou pastor e entendo dessa forma. Existem outras lideranças até chegar ao membro da igreja. Então, alguém chega e diz, olha, vamos fazer assim, fazer assado. O pastor tem que ter cuidado para que não seja manipulado por questões pessoais. Porque às vezes alguém tem uma questão pessoal contra o outro e o quer prejudicar. Infelizmente, como estudamos semana passada, até no meio do povo de Deus. Então, muito cuidado com isto. Como é que a mãe chegou lá diante do rei? Tem um povo aí que não tem uma lei diferente, e o rei queria unificar. Essa é a ideia dele. Por isso ele fez aquela guerra também, lá que estudamos, lá no dia do banquete. Ele preparou tudo para fazer uma guerra contra a Grécia, acabou perdendo a guerra. Ele queria unificar esse grande império dele, mas agora ele sabe, através do seu primeiro-ministro, né, a sua liderança mais importante, que havia um povo que tinha leis diferentes. Mardoqueu não foi citado nenhuma vez aqui. Mardoqueu não foi citado. O povo brasileiro era o Mardoqueu. Ele não falou assim, existe um povo aí, tem inclusive o tal do Mardoqueu, que não se dobra de mim. Não falou nada. Ele simplesmente lançou. E o rei foi apenas pela palavra dele e assim o fez. Vamos aqui para a segunda subdivisão. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Subdivisão 1 do ponto 2. O pavor da violência. No dia definido para a morte de judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce em cada dia. Veja bem, meu amado irmão, o Amã, o que ele fez quando ele resolveu, o rei deu todo esse poder para ele? Lançou sortes para ver o que ia fazer. Em que época? Não para o que ia fazer. O que fazer estava no plano do coração dele, destruir os judeus. Mas em que data faria isso? Ele estava no início do ano e a data lá da sorte dele caiu para o final do ano. Deus até nisso mexeu. Pastor, Deus mexe na sorte lá no... Não
Não estou falando que Deus está no meio da macumbaria, do espiritismo. Não, não. Ele está no controle de tudo. As pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. Mas mesmo quando o diabo quer enganar, Deus já está no controle de tudo. Então fez com que essa coisa caísse para o dono e houve tempo necessário para que Deus agisse ali de uma forma tranquila, com Esther, com Mardoqueu, e aquele plano fosse destruído. Porque a ordem aqui era destruir. Destruir homens, mulheres, crianças, qualquer um, e ainda tomar os bens dele. Depois, na lição própria, nós vamos ver o que é que aconteceu. Né? Na lição própria. Quem lê o livro, já disse para os irmãos, lê o livro de Esther, sabe o que aconteceu. Eu que já li o livro de Esther várias vezes, sei o que aconteceu. Mas depois a gente vai estudar uma lição específica sobre isso. Mas a ordem era que eles fossem destruídos, que eles fossem colocados dessa forma. Quando a violência entrou no mundo? Eu vou até dizer que é um antes de Caim. A violência entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram, e o pecado traz isto. Mas a primeira noção de violência é Caim tendo ciúme, inveja, alguma coisa parecida, do seu irmão Abel, e o matando. Quando Caim ofereceu o sacrifício, Abel ofereceu o sacrifício, Deus aceitou o sacrifício de Abel, não aceitou o sacrifício de Caim. Abel não tem nada a ver com isso. Se ele queria ficar com raiva, ficava com raiva de Deus. Tem muita gente ficando com raiva de Deus. Não deve ficar, porque Deus está no controle de tudo. A Bíblia não diz que Deus amava Abel e odiava Caim, ou que Deus tinha privilégio para Abel e nenhum para Caim. Os dois eram abençoados, tanto que ofereceram os seus sacrifícios de alguma coisa que conquistaram. Mas entrou isso no coração dele. Ele acabou matando seu irmão. E a violência foi adiante. Daqui a pouco você vê Lameque descendo de Caim, dizendo que matou 2 pessoas. Quando você vai ver na época de Noé, a violência tinha chegado a um extremo. E você vai ver adiante guerras, 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 e hoje, cada vez mais no século XXI. Era da tecnologia, era de um monte de coisas aí diferentes, importantes, mas ainda e com bastante violência, ou com mais violência ainda. Vamos ver aqui a segunda visão 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu para a cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther 4.1, na Nova Almeida atualizada. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então houve uma reação. Qual a primeira reação? Lógico, medo, confusão, tristeza. Poxa, eu não fiz nada para ninguém, porque, veja bem, meu amado irmão, não foi colocado na regra e não foi colocado no edito para que as pessoas soubessem que a mãe estava fazendo aquilo por causa de Mardoqueu, porque ele não queria saber, não queria deixar transparecer que o negócio era pessoal. Que era pessoal dele contra Mardoqueu. Então, provavelmente, teoricamente, os outros judeus não sabiam que Amã fez chamou o rei, fez aquela lei por causa de Mardoqueu não ter se curvado. Então não houve nem a possibilidade do povo se colocar contra Mardoqueu, dizendo que a culpa seria dele, porque a tendência dos homens é essa, como foi lá no tempo de Moisés. Moisés chega para livrar o povo, fala para Faraó, o Faraó aperta mais o povo, e o povo depois, quando encontra com Moisés e Arão, reclama, murmura contra Moisés e Arão, como depois murmuraram no deserto, enfim, muitas coisas aconteceram. Então, todo mundo triste, até os moradores de Suzã, que não eram judeus, não entenderam nada, e estavam ali. Esther, quando soube no palácio, embora aqui não esteja uma descrição muito grande num versículo que fala sobre isso, também, principalmente no capítulo 4, quando ela ficou sabendo depois, através de Mardoqueu, muita tristeza. O povo será destruído.
E como era uma ordem para ser destruída praticamente quase um ano depois, né, teoricamente eles sabiam que daqui a um ano eles não teriam como, porque seria um pequeno povo espalhado durante todo aquele reino e eles eram dominados, o rei era Assuero. Em cada lugar havia exércitos. E as pessoas se levantaram como inimigos daquele povo para destruí-lo. O que aconteceria? Então, esse clamor, aqui diz, até na Nova Almeida atualizada, que ele clamava em voz alta e soltava gritos de amargura. Uma grande tristeza. Aí ele diz a última frase do ponto: só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmo 22, 28. Estudo bíblico. Então a gente lê a palavra. O autor vai citando e a gente vai lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim esse versículo: porque o reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Você vai ver isso em tanto outros salmos. Domina dele. O Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e tudo quanto nele há. Só ele para livrar. Agora vamos para aqui. Crise e clamor. A terceira subdivisão do ponto 2. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificar, liderados por Zorobabel, está em Esdras 2, versículo 1, 2, 64 a 70. Ali tem uma lista dos judeus que foram, né? De outro lado havia parente, ou de parte dos judeus que foram, né? Não tem ali o nome de 50 mil, mas tem uma grande parte ali. De outro lado havia aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias, tanto em Ageu 1:9 como em Zacarias 8, do 9 ao 13. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos... Aí ele pergunta, por que muitas vezes precisamos experimentar Cristo para buscar a Deus de todo o coração? Aqui é buscar, versículo 55, 6 diz aí, buscar o Senhor enquanto está perto. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Eu tenho pregado e ensinado a igreja. Pode ser que o irmão que ouça o vídeo, pastor, não concordo com essa sua ideia. Mas eu tenho dito na igreja, muitas vezes, nos dias de oração, que a igreja, nós temos que orar preventivamente. Está tudo bem, aparentemente, está tudo tranquilo. A gente tem que orar, Senhor, nos ajuda, para que se houver o dia mau, a dificuldade, o problema, a luta, eu possa continuar firme na presença do Senhor. Porque hoje nós temos visto crentes que ficam desempregados e abandonam a fé em Jesus. Crentes que ficam doentes e abandonam a fé em Jesus. Crentes que têm problema na família que abandonam a fé em Jesus. Crentes que perdem um ente querido e abandonam a fé em Jesus. Isso é muito complicado. Crise nós vamos ter, problema nós vamos ter. Mas a gente só vai vencer. E aqui, o que acontece? 50 mil voltaram, o resto ficou lá na Babilônia. Então, depois de Medo Persa, está tudo tranquilo. Então, cada com seu emprego, trabalhando, vivendo. Estrangeiro, sendo, entre aspas, não escravo, mas servo daquele reino, mas era tudo tranquilo. Os medo-persas eram tranquilos nesse sentido, deixavam as pessoas ter a sua própria religião, cultuar o seu Deus. Então está tudo tranquilo. De repente, vem a ordem. Morre todo mundo. E ele diz que até os 50 mil que voltaram, isso aí você vê claramente em Ageu e Zacarias, isso foi principalmente aconteceu com uma época, porque os judeus estavam reconstruindo, e os inimigos lá, que moravam lá, os judeus tiveram inimigo em todo lugar, não foi só em Suzã, que lá, principalmente no Neemias, você bem vê isso, conseguiram fazer que o rei, na época não me lembro de cabeça qual era o rei, mas o persa, parasse a construção do templo, da cidade. Então eles pararam a construção do templo, reconstrução.
E aí cada um foi, vou fazer minha casa, vou cuidar da minha vida. Aí até que Ageu chama a atenção deles, fala, ó, vocês estão recebendo salário no saquetel furado, porque vocês não estão, se distanciaram da ideia de reconstruir. Vocês voltaram para cá para construir a cidade, reconstruir o templo, voltar a sermos um povo aqui nesse lugar. E aí eles despertaram para Ageu, os Zacarias voltaram e também incentivados por Zorobabel, Esdras, Josué, o sumo sacerdote, enfim, voltaram a reconstruir o templo, que depois, no período interbíblico, foi remodelado por Herodes, e foi o tempo onde Cristo foi apresentado, onde Cristo pregou várias vezes, mas isso era necessário ser feito, e eles tinham simplesmente parado, estavam estagnados naquela situação. Aí ele pergunta para nós, será que precisa de crise para eu buscar Deus? Para orar? Daniel orava 3 vezes ao dia. Tudo bem ou tudo mal? Tudo tranquilo ou tudo difícil? Ele orava a Deus. Então nós temos que orar na nossa casa, orar na igreja. Temos que viver uma vida de oração, de comunhão com Deus. É uma lição importantíssima que tiramos aqui do livro de Esther, especialmente nesta parte aqui, onde houve a perseguição de Amã. E agora, como eu disse lá no ponto 1, nós vamos ver essa questão chamada antissemita ou contra os judeus. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Agora vamos falar não de Amã, vamos falar das coisas que acontecem hoje. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como as do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também, durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, que viveu entre 1414 e 1484, e a partir de 1536 em Portugal pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, que viveu entre 1468 e 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Temos que ter muito tempo para falar sobre isso aqui e não dá pelo tempo que temos. Apenas vamos dizer o seguinte: essas primeiras perseguições, nós não falamos aqui de Hitler ainda, não estamos falando de uma perseguição no século IV, na Idade Média. Foram os cristãos, ou supostamente cristãos, que perseguiram os judeus, principalmente contra a questão do catolicismo romano, principalmente pós-reforma protestante, porque aqui nós vamos dizer o Santo Ofício do Papa, que nasceu em 1468, mas morreu em 1549, ou seja, a reforma foi em 1518. Então, a perseguição àqueles que não adotavam a ideia católica apostólica romana. Não. Pastor, eu só queria que os judeus hoje se convertessem ao protestantismo, que gostaria muito que eles aceitassem a Cristo e fossem fiéis servos do Senhor Jesus, pregassem a palavra. Acontecerá isso? Alguns, esporadicamente, sim. Infelizmente não, dentro da ótica sagrada aqui, a maioria não. Vai continuar como judeus, servindo a Deus da maneira deles, porque eles só vão reconhecer o Messias ao final da tribulação. Se os judeus se converterem tudo hoje, a palavra não se cumprirá, porque não haverá grande tribulação. Ou, pelo menos, se houver grande tribulação,
não vai perder o sentido de anticristo querer sentar no templo do judeu, porque vai estar todo mundo convertido, não vai nem estar esquentando a cabeça. Até o templo não está construído, vai ser construído por eles, e depois vai vir a tribulação. Então, a palavra de Deus se cumprirá. E ela não se cumprirá porque Deus colocou ali, tem que ser assim, não. Deus, pela sua presença, sabe que tudo vai acontecer. Depois Jesus vai reinar com ele milenialmente, a igreja está reinando também com Cristo no milênio. Mas, por enquanto, não. Então não adianta forçar o judeu, prender o judeu, matar o judeu. A posição da igreja deve ser não assinar embaixo tudo que esse povo faz, mas orar pelos judeus e respeitá-los também como o povo de Deus. Nós vamos ver isso aqui mais adiante nos pontos seguintes. O segundo é antissemitismo nacionalista e racial. Ele diz que tinha 3 tipos de antissemitismo: religioso, nacionalista e racial. O religioso ele falou no ponto 1. Agora vamos ver o nacionalista e o racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias da conspiração. O judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 100 milhões de judeus em toda a Europa. Mais uma vez, é muito assunto para ser tratado aqui em pouco tempo. Nacionalista. Os judeus foram expulsos da sua terra lá no ano 70. Então, vão viver no mundo todo. Na região, existem muitos judeus na região ali da Rússia, da antiga União Soviética, que ele fala Rússia, mas naquela época ali ainda chamada União Soviética, porque foi antes, no final do século XIX, início do século XX, e na região da Ucrânia, muitos judeus. O presidente hoje da Ucrânia, Zelensky, tem de descendência judaica. Crise econômica é culpa dos judeus, porque os judeus sempre prosperaram. Mas prosperaram por quê? Porque vocês são bom, porque Deus é com eles. Um montão de prêmio Nobel da Paz em várias áreas são judeus ou descendentes de judeus. Então, esse povo sempre foi abençoado pelo Senhor. Satanás não quer isso, o mundo não quer isso, mas eles são. A gente tem que entender isso. E aí houve essa questão nacionalista e fizeram várias perseguições. E depois, com Hitler, foi a racial. A racial do Hitler não foi só contra os judeus, temos que dizer isso. Hitler, o partido nazista, Hitler não era alemão, era austríaco, criou o partido nazista, foi uma superioridade. O verdadeiro, para ele, eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Pastor, o que o senhor acha de raças? Só existe uma raça, na minha opinião. É a raça humana. A raça humana. Deus criou. Sub-raças. Brancos, negros, amarelos, índios, pele vermelha, sei lá o que você quiser falar. Sim. Só que para Hitler, a raça preponderante era a ariana. Branco, de olhos azuis, olhos verdes, e quem não era assim era colocado de lado. Isso aconteceu não só com os judeus, com os negros e uma série de coisas, e 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler. Tem gente que nega isso, é o chamado Holocausto. Hoje, grupos à esquerda, eu não quero falar aqui de política, nós estamos falando aqui de Bíblia, querem negar o Holocausto. Não houve isso, isso é história, contando, fantasia, mas é realidade. 6 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás de Hitler. Até se você quiser assistir, existe um filme chamado O Menino do Pijama. Veja esse filme. Existem outros. A Lista de Schindler. Ah, pastor, é filmes de evangélico, cristão? Não, é filmes históricos, em que você vai ver o que acontecia com os judeus nessa época.
E agora vamos ver antissemitismo hoje. Quando diz hoje, é hoje, agora, nesse momento. Nós estamos vivendo aqui século XXI. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz a judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional, Isaías 11, 10 a 16, Ezequiel 37, Zacarias 12, Romanos 11, 26, Apocalipse 1, 7. Então vamos lá, o que acontece hoje? Se você, meu irmão, é alguém bem informado, você tem visto nos programas de televisão, embora muitos, e principalmente no Brasil, as redes normais, a grande mídia, ela tem se colocado como antissemita. Temos que falar essa realidade. Mas você encontra alguém falando a verdade. Vamos lá. Outubro de 2023. Vou colocar o Hamas como principal. O que é o Hamas? O Hamas é um grupo terrorista de origem muçulmana que domina a faixa de Gaza. Israel foi criado em 1948 pela ONU. Naquela época foi proposto ter 2 estados, um estado judeu, um estado palestino. Israel aceitou, mas os árabes não aceitaram, porque eles não queriam o Estado de Israel. Israel está cercado por árabes de todos os lados. Todos os lados. E eles, no dia seguinte do Estado de Israel, eu vou pedir só licença para tomar um copinho d'água. Eu sei que está no final, mas a garganta está secando. No dia seguinte, os árabes já atacaram os judeus. Depois houve algumas guerras. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, aonde os árabes se reuniram, eram bem mais fortes em número de exército e tal, para destruir Israel. E ao final de 6 dias de guerra, Israel tinha se expandido. E nessa expansão é que exatamente eles ficaram com a faixa de Gaza, e com outras partes também do território. Aumentaram o seu território. Depois houve a guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, em 1973, aproveitando essa data que os judeus jejuam, também tentaram invadir Israel. Israel venceu. Depois houve várias tentativas de acordo, porque surgiu logo no dia da 70 a OLP, Organização Libertação da Palestina. Yasser Arafat, que era um terrorista, depois ele virou, quando foi criada essa parte, a independência da Palestina, ele ficou como líder político, mas ele era um terrorista, que depois foi assassinado, não foi por Israel, foi envenenado na França pelos seus próprios parceiros, né? Enfim. E depois houve várias tentativas. Em 76, houve uma tentativa de acordo de Camp David, o presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano era Ford, eu não me lembro agora o nome dele, e houve ali um encontro entre o Anwar Sadat do Egito e o Menachem Begin de Israel. Então vários tratados foram tentados, até que, eu não me lembro qual o ano certo, Israel devolveu a faixa de Gaza. Só que a faixa de Gaza ela fica num pedaço entre o Egito e Israel, e ali ficam os muçulmanos, os palestinos. E tem uma outra parte na Cisjordânia, em que fica uma outra parte dos palestinos, inclusive convivendo com judeus. O que Israel faz? Israel dá
trabalho para os palestinos entram em Israel, aqueles de bem, mas os terroristas não querem isso. E de 2005, se não me engano, para cá, o Hamas, que é um grupo terrorista, mas que também tem um viés político, assumiu o comando da faixa de Gaza. E eles comandam, só que aquele povo vive em miséria. E eles ficam usando aquele povo, manipulando para a parte política terrorista. Eles invadiram, mataram muitas mulheres, mataram mulher de grávida. Eu não vou ficar falando aqui tudo o que aconteceu. Está aí, é só você ver os vídeos da internet, ou você vai ver tudo o que aconteceu. Há relatos aí que nem hoje sabe. E há vídeos. Ah, pastor, Israel botou o vídeo para se defender? Não, foram os próprios terroristas do Hamas que mataram e fizeram os vídeos e colocaram na internet do que eles estavam fazendo em Israel. E tomaram cerca de 200 pessoas e levaram para a faixa de Gaza. Israel, então, contra-atacou, só que lá na faixa de Gaza existem pessoas que não são ligadas ao terrorista. E aí, esse antissemitismo que já existe, cresceu e muitos atacaram Israel, dizendo que Israel não poderia fazer isso. Israel não começou nenhum ataque terrorista, Israel não fez nada terrorista. Pode ter até algum excesso da parte do exército de Israel, não vamos nem dizer, eu disse, nós não podemos assinar embaixo tudo que Israel faz, mas é o povo de Deus. E eles, então, se defenderam. E essa guerra se arrasta até o dia de hoje. Ainda está lá a guerra. Porque Israel quer destruir o Hamas. Mas a liderança do Hamas não está lá passando necessidade na faixa de Gaza. Eles estão em outros países árabes vivendo no luxo. E por trás de tudo tem o Irã, então tem muitas coisas que seria pouco tempo para a gente falar aqui, fomentando essa luta contra Israel. O que o pastor vai falar no final? Eu vou falar no final para você assim: pode juntar todos os árabes contra Israel, porque Deus não deixará que Israel seja destruído. Já foi provado em 67, 73 e tantas contas outras vezes, houve outras guerras menores em que Deus defendeu o seu povo. E como ele diz aqui, até Israel se converta no final da grande tribulação, quando haverá a última perseguição, a perseguição feita pelo anticristo, que será derrotado na batalha do Armagedon. Vamos para a conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas. Por exemplo, o presidente Lula não chama o Hamas de grupo terrorista, chama o Hamas de político, não sei o que lá. Então, e não só ele, mas a esquerda brasileira, infelizmente até alguns evangélicos. Essas posições complacentes, dando desculpa para tudo que o Hamas, o Hezbollah e outros grupos fazem. Existe, porque ele falou 5 grupos, Hamas, Hezbollah, é um grupo que tem no Iêmen, que eu não me lembro o nome agora. Todos esses grupos, como outros grupos que existem fora daquela área, na África, por exemplo, Boko Haram na Nigéria, que atacam os cristãos, que atacam pessoas de outras religiões, todos esses extremistas islâmicos. Pastor, sou contra os muçulmanos, só quero extermínio dos muçulmanos? Não, eu quero que os muçulmanos se salvem, se convertam e aceitem Jesus. E se eles não aceitarem, continuarem a sua religião muçulmana, ok, um dia todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor. É o Senhor que vai dar o seu veredito sobre cada um de nós. Então, eu não sou anti, e não posso ser anti-muçulmano, anti-isso, anti-aquilo, não. Eu sou pró-Deus. Eu sou a favor e creio que Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. É o que a mídia brasileira faz isso todo dia. Quando Israel ataca lá, que Israel matou o pessoal no hospital. Só não fala que quando o Hamas, o Hezbollah, manda bomba em Israel, que mata os israelenses, ninguém fala nada. E mais do que aconteceu em outubro, não se fala, não se ataca e não se condena. Isso é antissemitismo. A despeito dos pecados judeus, e eles o têm, como já falamos aqui, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Normalmente ele cita Romanos 11, 25 a 32. Aí ele bota aqui, entre aspas, mas é o que diz o Salmo 122, 6. Oremos pela paz de Jerusalém. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, porque a lição nos exigiu um pouco mais, mas espero que os irmãos tenham
entendido e aprendido, porque há muitas lições para aprendermos no livro de Esther, especialmente nessa parte de Amã contra os judeus. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.